Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos bem-vindos a mais uma live que teremos aqui hoje. Vamos falar hoje sobre gestão do nosso negócio, mas não só sobre a gestão. Se vocês têm um consultório, se vocês alugam um espaço, sublocam um espaço, vocês devem. Talvez sim, talvez não. Vocês vão chegar na conclusão no final dessa live comigo. Por que eu fiz essa live de hoje? Que eu recebi essa pergunta. Perguntou, Paulo, eu subloco uma sala e essa sala a gente aluga ela com vários outros profissionais. Eu preciso me preocupar com a gestão do meu espaço, preciso me preocupar com essa captação de clientes, sendo que nesse mesmo local a proprietária desse local nos fornece as pacientes, ela que cuida de toda essa logística para nós. Então a gente chegou numa conclusão e eu vou falar isso pra vocês aqui hoje, que eu separei 5 tópicos do que vocês precisam fazer se vocês sublocam uma sala, do que vocês precisam. Quando você subloca a sala ou não, se você já tem o seu negócio, mesmo assim a gente continua fazendo esse local. A gente tem que se preocupar em fortalecer a nossa marca, que nesse caso a marca mesmo. A gente tem que se preocupar com a posição nossa, né? O nosso posicionamento profissional através desse paciente. A gente tem que se preocupar com a precificação desse local, mesmo que você subloca um local. Então, a gente tem várias coisas a fazer sublocando um espaço para fortalecimento da sua marca. Por quê? Vamos pensar assim. Você trabalha 5 anos para um local onde você subloca nessa sala, junto com outros profissionais, e você não faz nada. 5 anos você fica lá sentadinha esperando os pacientes aparecer, apenas sublocando essa sala, né? Porque os pacientes vão aparecendo, você não se preocupa com clientela, você não se preocupa com precificação do local, você deixa o local colocar o valor que ele quiser. Quando isso acontece, você está perdendo tempo. Você ficou 5 anos nesse local apenas trabalhando. Quando você não fortalece a sua marca, você não tenta, né, postar isso nas redes sociais, não tenta prospectar esse paciente ou fidelizá-lo, bem é importante fidelizá-lo, você acaba perdendo seu tempo nesses 5 anos, porque você não aprendeu nada com esse local. Então, a partir do momento que você sai do local para abrir o seu próprio consultório, você acaba porque você não tem um bom domínio da sua gestão naquele local. Então, a gestão, ela é tão importante quanto você trabalhando sozinha, sendo empreendedor, mas também quando você subloca um espaço. E eu não tô falando aqui que você precisa sublocar um espaço para começar. Não, você só pode fazer isso se quiser. Não porque todos os esteticistas saem de um determinado tempo e eles abrem o seu próprio local para trabalhar. Não, se você não quer trabalhar sozinho, você não precisa. Mas você precisa da gestão. Porque a gestão é importantíssima para você conseguir formar o seu preço. Adianta alguma coisa você trabalhar num espaço aonde eles não têm uma precificação como você gostaria? Ah, então, Paulo, eu vou trabalhar aqui, o preço que eles cobram é um preço que futuramente eu quero elevar ele, né? E eu vou continuar com essas clientes aqui, depois quando eu abrir meus clientes vão vir comigo. Não, elas não vão com você, porque você tem preço errado. E na hora de você aumentar o seu preço, porque daí você vai ter um outro local, elas vão ter aquele pensamento de que, mas na outra clínica ela cobrava tanto. Porque é isso que você deveria cobrar pelo seu serviço, mesmo estando em outro local. Então isso vocês vão entrar em consenso, né, com esse passo. E eu separei aqui 5 passos do que você precisa, mesmo trabalhando numa sala sublocada ou trabalhando com outras pessoas ao seu redor, sem ser você, né, o empreendedor daquele espaço. A não ser que você é só autônomo, né? Mas todo mundo que é autônomo já acaba trabalhando de uma forma que tem assim. Então, como eu falei pra vocês, daqui 5 anos eu penso em abrir o meu espaço, então daqui 1 ano eu começo a me preocupar, daqui 3 anos eu começo a me preocupar. Você já tem que se preocupar desde agora para formar a sua marca e fortalecê-la. Então, passo número 1 é posicionamento e fortalecimento da marca. Porque você está colocando o seu nome, você tem que trabalhar o seu nome ali dentro. Paula, mas eu alugo um espaço onde eles não deixam eu trabalhar o meu nome. Esse espaço, ela é uma clínica
aonde eu preciso trabalhar o nome da clínica. Aí você precisa entrar em consenso com esse profissional, que você pode trabalhar o nome da clínica em prol de trabalhar o teu junto. Por quê? O momento que você capta o paciente, o momento que você vai atender o paciente, esse momento é totalmente seu. Então, o paciente tem que se conectar contigo e não com a clínica. Quando ele se conecta com você, não importa o lugar que você vai, o seu paciente, ele vai junto com você. Você está atendendo hoje no centro da cidade, você for para um local no interior da cidade, esse paciente vai contigo. Se você conectar ele, se você atendê-lo bem, ele vai contigo. Não pelo... Voltou. Tinha caído a internet. Então, vamos voltar a falar o que eu estava falando para vocês. A precificação do serviço. Eu passo o número 2. Então, criação da sua marca. 2, precificação do seu serviço. Quando você não precifica o seu serviço, paciente, aonde ele vai ter o preço bem definido, e vocês, eu cobro R$100 e a Ângela cobra R$100 e a Ana cobra R$200 no mesmo local de atendimento, a limpeza de pele. O que vai acontecer? O paciente vai ficar perguntando, tá, mas por que a Ângela cobra R$100 e a outra profissional cobra R$200 no mesmo local? Porque essa profissional está criando a sua marca. Ela está tentando trazer esse paciente que ela prospectou nessa clínica, levá-lo para outro local onde ela for atender. Então, quando ela abrir o seu negócio, ela já vai ter toda a cartela de cliente formada. Porque ela cuidou para fazer toda a cartela de cliente enquanto ela estava trabalhando ali. Então, esse tempo não foi perdido, onde ela ficou trabalhando em outro local. Porque, além dela trabalhar e entender mais sobre estética, aprender sobre os procedimentos, ela também conseguiu formar a equipe, formar os clientes dela para levar para o local dela. Então, você formar a precificação, precificar os seus serviços já, desde agora, com o valor que você quer cobrar futuramente, é o ideal. Por quê? Se você hoje cobra um valor muito abaixo do que você gostaria de cobrar daqui a um ano, os pacientes talvez não irão com vocês futuramente. Agora, se hoje vocês cobram um preço que vocês já gostariam de cobrar daqui a um ano, aí sim é mais fácil deles irem com vocês. Porque vocês não só trocaram de local, vocês fortaleceram a sua imagem pessoal, fortaleceram a sua marca e a precificação ficou o mesmo nível que eles gostavam. Ok? Então, isso não é um perder tempo dessa construção. Se você hoje não cuida da precificação, não cuida do posicionamento da marca, você já está perdendo tempo. Infelizmente. Por que perdendo tempo? Perdendo tempo de construir e trazer os pacientes para si. Muito local e acha que está ganhando bastante dinheiro cobrando o preço que cobra pelo serviço. Mas normalmente as pessoas fazem o tratamento e ganham R$15. Ninguém ganha R$15 no tratamento. Então, às vezes as pessoas vão lá e falam... Eu fiz até uma pesquisa com vocês esses tempos, perguntando nos stories para saber o que vocês gostavam, se vocês sabiam precificar os seus serviços, se vocês sabiam quanto que gastam por grama. E 68% das pessoas respondeu que não faz uma boa precificação, não sabe fazer a precificação do seu serviço. E aí eu me deparo com locais que fazem porque ali você já vai conseguir deixar a secretária próximo de como você gostaria que ela fosse. Você já consegue formar essa secretária e entender o que você pode fazer ali nesse local para melhorar o atendimento dos seus pacientes, mas também para treinar a secretária para quando vocês forem no seu espaço, já terem uma experiência de como treinar uma equipe. De como treinar uma pessoa para contigo. E normalmente esses locais, eles gostam treinem a secretária deles. Porque assim tu consegue deixar ela exatamente como você gostaria que a sua secretária fosse. Quando você consegue deixar a secretária do local igual a secretária que você gostaria que fosse,
vocês têm duas opções. Podem contratar essa secretária que vocês já treinaram, e aí, quando vocês forem pro seu local, você não perde tempo treinando uma equipe, treinando todos os profissionais, você já tem uma secretária treinada. E segundo, vocês podem pegar essa experiência que vocês pegaram nessa secretária e contratar uma secretária exatamente como vocês gostariam e treiná-la para que isso seja possível. Então, esse tempo também que vocês estão lá, vocês conseguem fazer o treinamento de equipe. Para quando você abrir o seu consultório, você já saber exatamente o que precisa ser feito. Observar e treinar a secretária do local para fazer o que você necessita. Às vezes as pessoas acham, ai, minha secretária não faz nada. Eu dou o serviço para ela, ela fica 3, 4 dias sem fazer nada. Espera essa secretária ficar doente para vocês verem o quanta coisa essa secretária faz. A secretária normalmente ela cuida do atendimento do paciente, a entrada do paciente, ela cuida do pós-venda para ver se o paciente tá tudo certo com ele. Ela cuida para ver se o paciente vai vir mesmo, confirma as vindas do paciente. Ela prospecta novos. Então a secretária ela faz muita coisa e ainda cuida do seu local. Ai, Paula, mas agora eu não tenho um valor para colocar uma secretária. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma aluna que a secretária dela ficou doente, pegou Covid, né? 15 dias. E ela teve que contratar uma outra pessoa, uma auxiliar, para ficar esses 15 dias com ela, no consultório dela, para ela poder manter, né, os pacientes. E, olha, pasmem o que eu vou falar para vocês. Passou os 15 dias, ela me falou assim, Paula, essa secretária ela é muito boa. Eu achava que a minha secretária, ela era insubstituível. Mas essa secretária, ela tem coisas que a minha secretária não tem. Só que as duas se complementam. Eu não quero ficar sem nenhuma. As duas, elas se complementam. Então, eu acho que eu vou ficar com essa, que eu já tô, e a outra, pra ver se vai estar tudo certo. No começo, ela ficou com muito medo. Muito medo de não conseguir pagar os salários, né? Hoje ela tá super satisfeita, porque a agenda dela dobrou, as secretárias conseguem fazer muito melhor a fidelização dos pacientes, ela aumentou o preço dela. Às vezes uma coisinha pequenininha que acontece muda totalmente o nosso ciclo. Porque a gente tem medo. É por isso que a gente não continua. Então, quando você treina a sua secretária para ficar exatamente como você gostaria que ela fosse atendida no seu espaço, porque a secretária ela tem que ter sua essência também. Por isso que é importante treiná-la. Você consegue prospectar clientes exatamente como você gostaria. Então, instruir a secretária a fazer coisas com que você gostaria que ela fizesse. Como o seu paciente gostaria de ser atendido. Quando você já treina alguém, fica muito mais fácil de você treinar outra pessoa. Vai pro seu negócio, tem tantos problemas que vocês têm que resolver. Se você já tem essa secretária preparada, prontinha para vocês, fica mais fácil de vocês atendê-la. Fica mais fácil de vocês colocar para ela o que você precisa para ela prospectar clientes para vocês. E vocês conseguem dar autonomia para ela saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Porque se vamos pensar assim, vocês iniciam hoje num espaço. Quando você inicia num espaço, você não sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Você fica uns 15 dias até entender toda a logística desse espaço. Quando você já tem uma secretária já treinada, ela já treinou. Ela não precisa ficar esperando 15 dias para ela se recolocar nesse espaço. Então ela já tem total autonomia do que ela pode e do que ela não pode fazer. E aí, quando você abre o seu consultório, já fica fácil de vocês ampliarem a sua visão. Número 3. Então, a gente falou sobre precificação, melhorar a sua marca, né? Posicionamento, né? Da sua marca. Secretária. E o número 4, então, fidelização de paciente. Fidelização de paciente é importante. Paula, mas eu trabalho no consultório que eles fazem a fidelização do paciente. Por isso, a secretária de vocês é importante. Ou vocês fazerem isso sozinho. Mandando áudio para paciente. Poucos locais que não vão deixar vocês, tá? Olha, eu gostaria de ver como é que tá minha paciente, eu gostaria de conversar com essa paciente que veio até aqui, porque eu quero ver. A fidelização do paciente, ela é muito importante, porque é muito mais fácil o paciente que já tá com vocês ser fidelizado. Porque trazer pacientes novos toda hora é muito cansativo.
É muito cansativo vocês trazerem pacientes novos. O que o seu local faz hoje para manter os pacientes que já tem? Às vezes dão um desconto para o serviço que vocês têm. Às vezes eles convidam o paciente para ir lá tomar um café, conversar um pouquinho com as esteticistas. O que você faz diferente? No dia do aniversário da minha cliente, eu dou uma amostrinha grátis para ela, o skincare dela em casa. Então, qual que é a fidelização que você faz com o seu paciente hoje? Isso é muito importante, vocês fidelizar o paciente. Porque a fidelização do paciente faz total diferença na hora da construção da nossa marca. Se nós não fidelizamos o paciente, no mês seguinte, tu tem que ficar procurando o paciente de tudo que é lado. Agora, se você fideliza esse mesmo paciente, mês seguinte o paciente, no terceiro mês o paciente volta até ti. Ele não precisa mais que vocês ficam mandando mensagem pra ele. Ele vai falar, olha, é isso, isso e isso. Então, eu vou conversar com a doutora Ângela pra ir lá fazer uma limpeza de pele com ela. Então, quando vocês fidelizam o paciente, ele jamais vai querer outro espaço. Ele vai querer você. Aonde quer que você esteja, ele vai querer você. Então, fidelização de paciente é a nossa quarta colocação, mas ela é uma das mais importantes, porque sem os pacientes, a gente não tem como atender. Ela é tão importante quanto a captação desses pacientes. Quando você vai procurar paciente para vocês começarem a atender. Claro, é importante vocês fazerem a primeira venda pro paciente. O paciente se encanta, é aquela coisa, né? A primeira impressão é a que fica. Se vocês não causam uma boa impressão no paciente, ele não vai querer continuar com vocês pro resto da vida. Agora, e aí vocês conversam com ele através da rede social, fidelizando ele, fazendo com que ele volte 2, 3, 4 pacotes para ele, fica mais fácil de manter esse paciente fidelizado. Então a fidelização do paciente, ela é a extrema importância. E se você não sabe, você precisa estudar sobre isso. Porque a fidelização e a venda, ela entra no mesmo patamar. E se vocês fidelizam o paciente, vocês vão ter que vender para ele. E se você não sabe vender, precisa também entender mais sobre vendas. E nada melhor do que usar esse momento que vocês estão trabalhando com outras pessoas para saber o que pode e o que não pode fazer, o que dá certo e o que dá errado, para vocês aprenderem. E não jogar esse tempo inteiro que vocês estão ali trabalhando fora, entre aspas, né? Jogar fora no quesito de não estar estruturando a sua própria empresa futuramente. Criar a marca é ver seus principais características para ela. Então, como assim, Paula? Características totalmente diferentes do que a Renata tem, do que a Kellen tem, do que qualquer outro profissional da área da estética tem. Então, eu tenho que usar as minhas características para colocar nessa marca e fidelizar o paciente através de... Por quê? Quando ele for atendido por mim, vai ser diferente ele vir numa clínica minha do que na clínica... Então, quando vocês colocam a sua essência no seu local, ela fica muito mais fácil do paciente vir e querer você, do que vocês criarem um personagem totalmente diferenciado. Por exemplo, eu vou ser atendido pela Paula, mas ela, nas redes sociais, ela é uma coisa. Agora, fora das redes sociais, ela é outra pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. E o que acontece quando faz isso? Eu não vou mais querer ser atendida pela Paula. Porque se aqui ela é uma coisa e fora ela é outra, quando ela for fora, ela não vai ter a essência dela. Então eu preciso da essência dela para mim poder fidelizá-la. E aí, por fim, tudo isso que eu tô falando pra vocês, ele é um início sem fim. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, prospectação de cliente, criação de marca, vocês vão fazer todo o momento. Mesmo vocês trabalhando para algum local, mesmo vocês trabalhando em outra clínica, vocês vão fazer todo momento, porque é um início sem fim. Se eu paro de fidelizar paciente, os pacientes param de vir. Se eu paro de marca, alguma pessoa vai se posicionar melhor que eu. E aí meu paciente vai ter vontade, vai despertar desejo nele de ir em outro local. Se eu paro de precificar o serviço de acordo com o que eu quero, esse paciente se foi. Consegue entender? Então a fidelização do paciente ela é importante e ele é um começo sem fim. Eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu tenho que fidelizar todos os dias aquele mesmo paciente que começou comigo lá atrás, quando eu iniciei na estética. Então fidelizar o paciente tem que fidelizar todos os dias. E o pós-venda, que seria o nosso quinto
Então aqui é o pós-venda. Como que eu faço um bom pós-venda? Como esse paciente está em casa? Como que eu sei se meu tratamento deu certo ou deu errado? Ele descamou ou não descamou? Como que ele vai saber se isso é normal ou não? O meu pós-venda, ele é o mais importante também. Porque através do pós-venda eu vou ver se meu paciente ele precisa de mim ou ele não precisa de mim mais. E eu não posso ficar empurrando o serviço se meu paciente não precisa. Se eu precisa de mim, eu vou lá e falo, olha, tu precisa desse tratamento. Agora, se nesse momento ele não precisa de mim, eu falo, você precisa desse home care, cuide bem da sua pele, e daqui 1 mês, 2 meses a gente se vê novamente. Porque fazer um pós-venda, ser profissional, é isso. É vocês mostrar para o paciente que vocês sabem do que estão fazendo, do que vocês querem fazer para ele, e como moldar, na verdade, se moldar através do seu paciente. Você se moldando para o seu paciente facilita depois de vocês fazerem as vendas. Então, o pós-venda é vender novamente. Ele comprou o seu serviço e vocês entenderem como que ele tá nesse serviço. Como que tá essa prospectação dele. Se ele gostou, se ele não gostou do seu serviço. E assim vocês conseguem manter o seu local, a sua estruturação para atendê-lo. Lembrando que vocês fazem isso sempre que vocês trabalharem, mesmo ele não sendo seu, porque assim você consegue estruturar a sua marca, se manter nela de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos em um local. Cada passo que eu falei aqui pra vocês é extremamente importante. Então, estudar a gestão, quando eu não estudo gestão, é aquela exemplo que eu dei lá pra vocês lá no começo. Gestão, talvez no final das contas, quando eu fizer colocar tudo no papel, eu tô ganhando R$15 pra atender uma paciente. R$15. E na verdade, é muito mais. Porém, você está fazendo ao contrário do que você deveria. A gestão é a parte número 1 de quem tem um negócio. Trabalhando para alguém ou trabalhando para si próprio. Alugando um espaço ou sendo empreendedor de gestão do seu, certo? Espero você na próxima live. Não esqueçam, né, de anotar tudo que eu falei aqui para você. Mande para todos os seus amigos esteticistas. Espero você na semana que vem, quarta-feira. Um beijão e até mais.